Que o mundo é vasto, cheio de belezas incríveis e locais misteriosos e secretos, ninguém duvida. Mas você sabia que em alguns cantos remotos do planeta, a lógica científica parece se desfazer, desafiando nossa compreensão do mundo natural? Nesse vídeo vamos explorar um mundo curioso onde a ciência se torna um mistério e o impossível se torna realidade. Prepare-se para ser surpreendido, pois essas maravilhas desafiam tudo que achávamos que sabíamos sobre o nosso planeta. 10. Chaleira do Diabo. Aqui começamos nossa lista com algo realmente fascinante. Porém, não se assuste, o nome pode sugerir algo aterrorizante, mas a Chaleira do Diabo não é o título de um filme de terror ou algum lugar macabro. Na verdade, é um buraco no rio Brawley, em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse rio é incrível, dividindo-se em duas cachoeiras distintas em uma paisagem deslumbrante. Enquanto a primeira alimenta o Lago Superior no mesmo estado americano, o destino da segunda é muito mais enigmático. A cachoeira despenca em um grande buraco e, adivinhe só, ninguém sabe para onde toda essa água vai, e descobrir isso tem sido um desafio e tanto. Nem cientistas, nem amantes da natureza conseguiram solucionar esse enigma intrigante. Tentativas variadas foram feitas, desde colorir a água que cai na chaleira até lançar um GPS no buraco, mas o sinal fica indetectável. Parece até que o diabo não o deixa. Brincadeiras à parte, o fato é que ninguém sabe onde toda essa água vai parar. Será que pode haver forças sobrenaturais sugando a água para outro universo? Não podemos descartar essa possibilidade, já que nem a ciência consegue explicar. Aproveita e deixe a sua teoria nos comentários. 9. Luzes de Hesdalen. No nono lugar, destacamos o mistério intrigante por trás das luzes de Hesdalen. Acredite ou não, esse fenômeno ainda não possui uma explicação definitiva, mas continua fascinando os entusiastas de ufologia. Tudo começou em 1980, quando algo extraordinário aconteceu no Vale de Hesdalen, na Noruega. Os moradores ficaram perplexos ao avistarem centenas de bolas de luz pairando nos céus noturnos. Essas esferas luminosas, tão grandes quanto carros, flutuavam por até 2 horas, desafiando qualquer explicação lógica. Os avistamentos eram tão frequentes que chegavam a ocorrer cerca de 20 vezes em uma única semana. Surpreendentemente, esse fenômeno persiste até os dias de hoje, embora agora com uma frequência menor, algo em torno de 20 avistamentos por ano. Durante o inverno norueguês, as luzes apresentam cores predominantemente brancas ou amarelas, muitas vezes acompanhadas por flashes azuis e brancos. Existem várias teorias sobre esse fenômeno enigmático, porém, nenhuma resposta concreta, e assim o mistério permanece, desafiando tanto a imaginação quanto a compreensão científica. Será que são extraterrestres brincando, ou há uma explicação mais terrena para esse enigma? A busca por respostas continua. 8. Caverna Movo. Em 8º lugar, exploramos um dos segredos mais bem guardados da natureza, a incrível Caverna de Movo. Isolada por surpreendentes 5 milhões de anos e que foi encontrada por acaso na Romênia em 1986. Localizada a 25 metros abaixo da superfície, nas proximidades do Mar Morto, uma caverna permaneceu escondida por milênios, até ser acidentalmente revelada durante a construção de uma usina elétrica. O difícil acesso e as condições únicas do ambiente contribuíram para que o lugar permanecesse além do alcance humano durante tanto tempo. A descoberta revelou um ecossistema extraordinário. Mesmo sem luz ou oxigênio, a caverna, com sua temperatura constante de 25 graus e túneis subterrâneos, tornou-se um habitat desafiador, porém próspero para diversas formas de vida.
Aranhas, escorpiões, sanguessugas, centopeias, crustáceos e minhocas encontraram na caverna um ambiente único e se adaptaram. A dificuldade de acesso e o ar tóxico demandam que no máximo 3 cientistas entrem por vez. E por qual motivo? A falta de oxigênio. Dessa forma, eles precisam entrar equipados para explorar esse ecossistema desconhecido. O mais intrigante é que essa forma de prisão pode também auxiliar na previsão de um futuro distópico causado pelo aquecimento global. Os estudiosos acreditam que se esse ecossistema é capaz de sobreviver em ambientes tóxicos e quentes, eles podem desempenhar algum papel crucial no combate às mudanças climáticas. Em outras palavras, se esses organismos conseguem viver sem oxigênio, temos que aprender com eles. 7. Lago Karachay. No 7º lugar, viajamos até a Rússia, especificamente até o Lago Karachay, onde a expressão "as aparências enganam" ganham um significado sombrio. À primeira vista, o lago poderia ser considerado um dos mais belos do mundo, mas a realidade é que ele é conhecido como o lugar mais radioativo do planeta. A história desse assassino silencioso, localizado no sul dos Montes Urais, serve como um trágico alerta sobre os perigos do descarte irresponsável de resíduos radioativos durante a era da União Soviética. Na década de 1940, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas construiu a cidade secreta de Chelyabinsk-40 para a produção de armas nucleares. O descarte inadequado de resíduos nucleares, com uma carga de radiação mais de 200 mil vezes acima do normal, revelou-se uma catástrofe. Inicialmente, os resíduos foram despejados no rio Tetia, que fornecia água potável para 39 cidades e aldeias. Após 3 anos envenenando silenciosamente a população, a União Soviética buscou outra solução: o Lago Karachay. Atualmente, o lago emite 600 röntgens por hora, quantidade suficiente para causar a morte em aproximadamente 1 hora. Porém, existem ainda consequências mais graves. Se algum problema acontecer nas barragens do rio Tetia, a radiação pode chegar ao Mar Ártico e contaminar até o Oceano Atlântico, um desastre sem precedentes no mundo inteiro. 6. A árvore dupla de Kasorzo e floresta torta da Polônia. Você deve estar se perguntando o que há de tão inexplicável em árvores, certo? A primeira parada nos leva à região de Piemonte, na Itália, entre as cidades de Grana e Kasorzo. Lá existe uma árvore extraordinária, conhecida como Biálbero de Kasorzo, ou árvore dupla de Kasorzo. Esta peculiaridade natural consiste em 2 árvores entrelaçadas, com uma cerejeira crescendo sobre uma amoreira. A teoria local sugere que uma semente de cerejeira, talvez deixada por um pássaro, germinou no topo da amoreira, criando esse fenômeno único. Ambas as árvores crescem de maneira vigorosa, desafiando as normas de crescimento conjunto. O mais surpreendente é o tamanho de ambas as árvores. Em casos de crescimento conjunto, é raro encontrar a planta adicional atingindo dimensões semelhantes às de árvores normais. Nossa segunda parada nos leva à Polônia, mais exatamente nas proximidades da cidade de Gryfino, na Pomerânia Ocidental da Polônia, onde uma floresta habitada por árvores de formas peculiares intriga a curiosidade de cientistas e visitantes há muitas décadas. Conhecida como Crooked Forest, floresta de árvores tortas em tradução livre, é um verdadeiro enigma. A peculiaridade dessa floresta reside em seus 400 pinheiros, cujas bases possuem uma curvatura singular. Os troncos dessas árvores se inclinam em um ângulo de 90 graus e, em seguida, curvam-se em direção ao solo, formando uma figura semelhante à letra J, para então retornar à posição vertical inicial. Obviamente, como acontece em todos os casos que não existe explicação, surgem teorias das mais diversas.
Alguns acreditam que os tanques da Segunda Guerra Mundial achataram as mudas, resultando na formação dessas árvores com contornos tão estranhos. Outros culpam os alienígenas. Nos últimos anos, diversos pesquisadores têm se dedicado a decifrar esse enigma, mas até agora, o mistério continua a intrigar a todos que exploram a fascinante Crockett Forest. 5. O Rio Fervente. Entrando no top 5, vamos explorar as maravilhas da floresta amazônica peruana, onde encontramos o Xanay-Timpixca, também conhecido como o Rio que Ferve. Esse curso d'água fascinante e ao mesmo tempo desafiador na Amazônia peruana é uma verdadeira maravilha natural. O Xanay-Timpixca, cujo nome indígena significa fervido com o calor do sol, apresenta uma característica única. Suas águas experimentam uma variação térmica ao longo do dia, atingindo picos impressionantes que chegam a 97 graus em certas partes. O mistério está no fato de que esse calor não é atribuído à atividade vulcânica. Ao contrário, os cientistas destacam que o Rio Fervente existe a mais de 700 quilômetros do centro vulcânico mais próximo. Mas se o calor não vem do vulcão, vem da onde? Alguns cientistas dizem que a origem do calor é associada ao gradiente geotérmico, onde as águas, possivelmente provenientes das geleiras dos Andes, se infiltram na Terra, aquecem e emergem para formar o Rio Fervente. Esse fenômeno único desafia as explicações convencionais sobre sistemas geotérmicos, sendo um destaque especial na escala global. 4. O zumbido de Taos. Imagine-se ouvindo um zumbido persistente sem motivo aparente. Enquanto em muitos lugares esse fenômeno pode ser resultado de exposição a barulhos altos, medicamentos ou equipamentos, a cidade de Taos, no Novo México, trouxe um mistério adicional. No início dos anos 90, cerca de 2% da população de Taos passou a ouvir um zumbido peculiar em horários específicos, afetando até mesmo o sono de alguns, levando em casos extremos a desfechos trágicos. Muitos residentes precisaram buscar ajuda, resultando em uma investigação liderada por Joe Mullins, professor de engenharia da Universidade do México. Embora várias teorias tenham sido consideradas, desde máquinas industriais até microsismos, o estudo não conseguiu identificar a fonte do zumbido. O estudo levantou várias especulações e até mesmo uma teoria que sugeria que os sons poderiam vir de uma base subterrânea de OVNIs. Afinal, Taos fica a apenas 4 horas de distância de Roosevelt, Novo México, local de um suposto acidente de OVNI em 1947. Até hoje, o Taos Home permanece como um enigma auditivo, desafiando as explicações científicas convencionais. 3. Tempestade interminável de raios. Você certamente já deve ter ouvido o ditado de que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, certo? Mas o lago Maracaibo, na Venezuela, vai contra esse ditado. Com aproximadamente 290 dias de temporais por ano, especialmente em outubro, o mês mais chuvoso na região. O Lago Maracaibo enfrenta uma verdadeira dança elétrica, chegando a registrar até 28 raios por minuto em momentos de intensidade. Tamanha frequência rendeu a esse cenário um lugar no livro dos recordes mundiais, destacando-o como a área com a maior concentração de relâmpagos em todo o mundo. Mas afinal, por que essa impressionante tempestade de raios ocorre? Ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Hoje, a principal teoria é que durante o dia, as altas temperaturas locais provocam a evaporação da água do lago, e à noite, os ventos do Mar do Caribe trazem ar quente para as montanhas ao redor do Maracaibo. Esse encontro de massas de ar faz com que o ar suba, formando nuvens impressionantes. Dentro dessas nuvens, as gotas de água do ar quente colidem com as do ar frio, resultando em uma incrível tempestade de raios. É um espetáculo da natureza que surpreende, desafiando as expectativas e contrariando ditados populares. 2.
Triângulo das Bermudas. Antes de revelar nossa primeira posição, temos um destaque especial de um lugar que até parece clichê, mas desafia o mundo: o Triângulo das Bermudas. Também conhecido como Triângulo do Diabo ou Beco do Furacão, esse lugar é uma vasta área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados em alto mar. Situado dentro de um triângulo equilátero, formado pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, nos Estados Unidos, e continua a ser um dos locais mais misteriosos do nosso planeta, desafiando convenções e intrigando a todos. Tudo começou em 1945, quando 5 aeronaves da Marinha dos Estados Unidos desapareceram na região, seguido pelo sumiço de uma 6ª aeronave de socorro. O Triângulo das Bermudas ganhou fama por inúmeros casos de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastro. Um exemplo mais recente, em janeiro de 2021, envolveu o desaparecimento de uma embarcação que partiu das Bahamas em direção à Flórida, com a Guarda Costeira da Flórida encerrando a busca após 84 horas de investigação intensiva, sem encontrar vestígios da embarcação e da tripulação. As teorias sobre esses desaparecimentos são vastas, indo desde as mais extravagantes, como a intervenção de criaturas místicas como o Kraken ou OVNIs, até explicações mais científicas, como variações magnéticas, neblina e meteorologia. No entanto, nenhuma teoria até agora conseguiu resolver completamente o enigma. 1. As rochas musicais. E agora o momento que todos esperavam, um dos casos mais curiosos que desafiam a ciência: as rochas musicais da Pensilvânia. No topo de uma colina na Pensilvânia, nos Estados Unidos, encontra-se um campo peculiar, repleto de estranhas rochas, e o mistério que envolve sua presença intriga a todos. Localizado longe de penhascos que pudessem explicar um deslizamento de terra, essas rochas desafiam as explicações convencionais. Nesse lugar quase não há vegetação ou insetos, além de que a 30 centímetros de profundidade o solo aquece mais que a floresta ao redor, porém não oferece recursos para a vida. Curiosamente, as bússolas falham nessa área. Não existem indícios de radiação nas proximidades e também não há registros de campos magnéticos anômalos ou atividades eletromagnéticas estranhas. No entanto, a verdadeira peculiaridade acontece quando você toca as rochas. Ao tocá-las, elas emitem um som semelhante ao badalar de um prato de bateria. Uma investigação revelou que ao bater em uma única pedra, ela emite um tom de baixa frequência inaudível aos ouvidos humanos. No entanto, quando as pedras são tocadas juntas, os tons interagem, criando um som distintivo que captura a atenção de todos. Apesar das teorias sobre a origem, o motivo exato pelo qual produzem esse som peculiar permanece em grande parte desconhecido. E assim concluímos nossa jornada pelos 10 lugares que cientificamente não deveriam existir, mas existem. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades.